Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te levante, te capacite e venha te erguer neste dia chamado hoje, em nome de Jesus. Desde já você que for entrando neste vídeo agora, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós vamos orar, eu vou interceder pela tua vida no final desse vídeo. Não saia, acompanhe conosco. A live de hoje vai ser forte, vai ser o testemunho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vou mandar. Glória a Jesus. Seja bem-vindo, Odivaldo. Adriana, seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus, amém? Quem puder, compartilha essa live. Compartilha essa live, amém? Para ouvir esse testemunho. Nanda Costa, seja bem-vinda, Nanda. Paz do Senhor Jesus. Peço que me perdoem se aparecer algum barulho, tá? Tem muitas maritacas aqui perto, então hoje a minha rua também tá agitada por ser sexta-feira. Tem gente com caminhão aqui próximo fazendo obra, cachorro latindo. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Hoje eu vou contar um testemunho para vocês com muito temor ao Senhor, porque é uma coisa muito séria que aconteceu comigo uns anos atrás, tá? E é bem pesado. E o Senhor, eu creio que o Senhor vai despertar pessoas através desse testemunho, amém? Eu contei esse testemunho uma vez na igreja e tem que ser bastante espiritual para estar aí entendendo, porque é bem forte. Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos e orar em nome de Jesus, amém? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Hoje é sexta-feira, eu creio que muita gente vai assistir a live depois, né? Vamos fechar nossos olhos, tá? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor, te apresento agora, Pai, essa live. Te apresento a minha vida, a vida de todos que vão assistir essa live, Pai. E na autoridade do nome de Jesus, eu já quero bloquear a ação dos demônios contra essa live, contra a minha vida, contra a vida de todos que vão assistir, Pai. Em nome de Jesus, eu bloqueio a ação de todos os demônios contra essa live. E é na autoridade do nome de Jesus que eu amarro agora todos os demônios, Pai. Eu quero te apresentar essa live, Senhor. Te apresento as nossas vidas, a nossa casa. Te apresento, Senhor, a fiação elétrica, a nossa internet. Consagro a Ti, Senhor. E te apresento agora todos os aparelhos eletrônicos que vão passar essa live, Pai. No nome de Jesus eu declaro que anjos de guerra começam a entrar agora no nosso ambiente e fazer, Senhor, a guarnição do nosso ambiente, que nenhum demônio venha conseguir tocar em nossas vidas e em nossa família. Na autoridade do nome de Jesus, abra o entendimento dos seus filhos, que eles possam, Senhor, entender o que for falado aqui. Eu repreendo agora todo espírito de religiosidade, todo espírito, Senhor, de engano, de falta, Senhor, de discernimento, na autoridade do nome de Jesus, Pai. Todo espírito que não te louva, eu repreendo agora. E eu declaro a presença, Senhor, do Espírito Santo sobre essa live, no nome de Jesus. Tudo que for falado aqui é para honra e glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Vera, querida, tudo bem? A paz do Senhor, amada. Como vocês estão? Kerline, a paz do Senhor. Glória a Deus. Amém? Todo mundo aí preparado? Tem uns 4 anos atrás, né? Rayana, paz, amada, tudo bem? Tem uns 6 anos, tá? Uns 6 anos. A paz do Senhor a todos. Marisa, Diaconisa, Ione. A paz a todos, tá? Sejam bem-vindos. Tem uns 6 anos que o meu filho,
Ele era bem pequititinho, o meu mais velho, e eu percebi ele com muito medo no meu quarto. Na época eu morava com a minha sogra, tá? E eu percebi ele com muito medo. Essa experiência eu vou contar pela primeira vez aqui, tá? E quando eu percebi ele com muito medo, eu tinha começado a ir à igreja, tá? Eu ainda não era firme na igreja, mas eu já tinha dons que o Senhor já tinha me dado. Eu já tinha dom de visão aberta, tá? O dom de discernimento de espíritos. Eu já tinha o dom de profecia, tá? Então, o meu filho, a paz, sejam bem-vindos, amém? O meu filho, ele começou a demonstrar medo dentro do quarto durante uma noite que eu tava com ele. E eu falei, meu filho, o que que foi? Ele sempre teve visão aberta, tá? Meu filho mais velho. E eu até orei pro Senhor fechar, porque ele nem dormia, ele era muito pequenininho, com 3, 4 aninhos. E ele falou, mãe, tem um homem ali atrás da cômoda. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. E atrás da cômoda, assim, do lado esquerdo, tinha a minha cama e a cômoda na frente, que ficava a televisão, na casa da minha sogra. Luana, seja bem-vinda. E atrás dessa cômoda estava escuro, só que eu não via ninguém, tá? O meu filho falou, mãe, eu tenho muito medo, eu tô com muito medo, porque tem um homem magro ali atrás dessa cômoda. E eu falei pra ele, meu filho, não tem ninguém ali. E ele começou assim, toda hora falar, ele tava fazendo cara feia pra mim, ele tá fazendo cara feia pra mim. E eu orei, eu falei, Senhor, porque eu nunca tive medo, tá? O Senhor, quando ele dá o dom de visão aberta, de discernimento, ele tira o nosso medo. Amém? O Senhor, ele tira o nosso medo. O Espírito Santo vem e a gente não sente medo. E aí eu falei, Senhor, abre meu entendimento, abre a minha visão, para eu poder ver o que o meu filho estava vendo, né? E eu comecei a sentir um cheiro de enxofre muito grande, tá? E eu vi um homem saindo de trás da cômoda e vindo na minha direção. Ele apareceu, um homem, ele estava em forma de um idoso, só que era um idoso, assim, um coroa, tá? Um homem coroa, muito bem arrumado, de terno, gravata. E ele vindo, ele tinha uma canetinha de ouro, assim, dentro do terno dele. E ele veio para minha direção e parou perto da minha cama. E eu falei assim, o que que você quer? O que que você veio falar aqui comigo? E tava um cheiro de enxofre. Amém? Voltou? Tá repreendido em nome de Jesus, toda trava. Amém? É muito pesado, tá? O que eu vou falar aqui hoje. Então a gente tem que estar em espírito de oração, porque os demônios não querem que vocês escutem, amém? Deus é fiel. E ele veio para perto de mim na cama e ele falou, eu vou te fazer uma proposta. Quem aí já viu o testemunho da Fabiana Anastácio, que ela tá hoje em dia na glória, vai entender o que eu tô falando. Isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Ele veio, tirou uma canetinha de ouro, assim, do bolso, e me veio fazer uma proposta. Eu tava naquela época passando muita necessidade financeira. Meu esposo doente, com problema renal, meu filho precisando de tratamento, com crise convulsiva, tá? E ele falou, então, ele falou assim pra mim, eu vim te fazer uma proposta pelos seus dons. Eu quero seus dons para mim, eu quero que você me serve. A partir de hoje, olha só, como que você tá aqui na casa da sua sogra, sofrendo com seu filho, com seu esposo. Esse Deus não cuida de você, eu quero você para mim. Eu quero te dar tudo. Aí ele abriu uma tela na minha frente assim, foi como se eu tivesse... E meu filho, ele viu tudo, o mais velho, ele lembra de tudo. Ele viu tudo. Ele abriu um telão assim e ele me mostrou... carro, ele me mostrou a moto que o meu esposo sonha em ter, até hoje meu esposo sonha em ter aquela moto, um carro da cor azul, porque eu quero um carro azul, ele sabe, né, que a gente fala, e me mostrou eu na minha casa. Hoje em dia eu já tô na minha casa, para honra e glória do Senhor Jesus, e eu falei com ele, mas você pode me dar a salvação?
porque eu só quero a salvação. E ele logo fechou a cara para mim. Aí ele falou, então, eu não posso te dar isso, eu posso te dar qualquer coisa, menos isso. Tá vendo esses famosos aqui? Ele me mostrou um monte de famoso. Eles têm um trato comigo, eu escrevo a música para eles. Por isso que temos que ter cuidado com que música que a gente ouve, tá? Então, não, era um demônio mesmo, tá? Era o diabo mesmo. Não era o Zé Pilintra não, que eu já vi o Zé Pilintra. Eu já vi ele, não era não. Era um homem igual daquele filme do Cavaleiro Fantasma. Aquele filme ele tem várias referências, irmão. Aquilo ali, Pactos, tá? Aquele filme é real, tem várias referências ali. E era o diabo mesmo. Ele veio no meu quarto como um senhor e ele me falou, me deu a canetinha com um contrato para eu assinar ali e ter tudo. No outro dia ele falou que ele me mostrou uma plateia enorme gritando o meu nome. E eu falei, a minha reação na hora foi falar, nossa, você é muito burro. Hoje em dia eu não falaria isso, mas eu era mais nova, né? Eu falei, você é muito burro porque eu não quero dinheiro. Tudo que eu passo aqui, o Senhor tá no controle. Ele falou, as coisas com ele vão demorar para acontecer com você. Você sabia que agora as coisas vão piorar muito se você não aceitar esse trato? Ele me falou. Eu falei, eu passando com ele, não importa. Aí ele ficou bravo, começou a bufar no quarto. Meu filho começou a chorar. Eu falei, ó, na autoridade do nome de Jesus agora. Na hora que eu falei isso, o pé dele começou a acender um fogo e queimar o pé dele. Ele já ficou incomodado, foi andando para trás. Eu falei, na autoridade de Jesus agora, saia do meu quarto. Ele falou, pois então eu vou piorar e 1000 vezes mais seu sofrimento a partir de hoje. Era um demônio de pacto, tá? Que faz pacto com as pessoas. Ele vê que a gente tem um talento, que Deus vai usar esse talento, vai levar almas até o Senhor, tá? Eu só ia contar o testemunho do inferno, mas o Senhor me trouxe esse para contar aqui também. E ele me ofereceu, ele guardou a canetinha de ouro dele, tá? Com muita raiva, e ele se transformou em um bicho muito feio. Depois daquilo, aquele senhor que estava apresentável ali sumiu e ficou com um cheiro horrível. Eu falei, saia do meu quarto agora, no nome de Jesus. Ele falou, eu saio daqui na hora que eu quiser. Porque naquela época eu não tinha autoridade. Hoje em dia eu entendo isso, ele não saiu na hora que eu mandei. E eu falei, então você fica aí, porque você não me incomoda mesmo, tá? Eu ainda não era firme na igreja. E deixei ele ali. Porque se fosse hoje em dia, irmãos, o anjo ia atacar um fogo nele, a espada ia comer na cacunda dele, tá? Porque hoje em dia eu sei lidar, mas naquela época eu não sabia. E ele ficou ali, tá? Eu pedi para Deus fechar a visão do meu filho espiritual até ele crescer. Meu filho dormiu na minha cama com medo. E depois que passou um tempo, pegou uma nuvem preta assim no meu quarto igual um furacão e saiu pela janela e foi embora. Depois de umas horas, ele ficou ali ainda umas horas ainda, tá? Folgado ainda. Na cacunda dele. A espada de fogo ia comer na cacunda dele. Em nome de Jesus. Se fosse hoje em dia, irmão, duvido que hoje em dia ele entra aqui, tá? Eu duvido. Quando a gente tá posicionado, por isso que eu falo, o nome de Jesus tem todo o poder, mas se a gente não tiver autoridade, ele não sai, tá? Ele não saiu. Eu mandei ele sair e ele ainda riu da minha cara, tá? E depois disso, eu comecei a pedir para o Senhor me dar experiências com o Senhor. Por isso, e a gente tem que ter cuidado com a experiência que a gente pede, porque às vezes a gente não tá preparado, tá? E eu tava já preparada para a experiência, só que eu falei, Senhor, não me dá experiência de filho doente, de doença, pelo amor de Jesus, não me dá essas experiências. Eu quero experiência de entrar no mundo espiritual, ver o céu, ver o inferno, me arrebata, Senhor. Quando meu filho estiver dormindo, eu tive assim que declarar para o Senhor, escrever tudo que eu queria, do jeito que eu queria para o Senhor, né? Eu tive que especificar, tá? Autoridade a gente adquire com jejum, oração e leitura da palavra, tá? A oração da madrugada é uma das orações que dá mais autoridade, mas a oração a gente adquire intimidade. O que dá mais autoridade é jejum. Amém?
Jesus, depois que ele fez o jejum de 40 dias, ele expulsava demônios, ele curava enfermos. Então a gente segue aí, né, os 40 dias que Jesus fez, tá? Amém. Isso aí. Ele dá instruções até para a pessoa tirar a vida, tá? A gente acha até que é nosso pensamento. Isso. Tem vezes que o Senhor não dá porque a gente ainda não tá preparado. Verdade, tá, Marisa? É verdade, a gente acha que tá, mas não tá. E eu pedi para Deus mandar um anjo ir comigo até o inferno, tá? E eu li a palavra, falei para ele, Senhor, aqui diz que existe céu, existe inferno, se existir eu quero ir lá ver. Me arrebata, mas manda um anjo ir comigo o tempo todo. E assim aconteceu. 3 dias depois dessa experiência que eu tive, o Senhor me arrebatou até o inferno, tá? E um anjo foi comigo, de alta patente, como eu tinha pedido. Glória a Deus, o anjo segurou na minha mão o tempo todo. E eu fui lá 3 vezes, tá? A primeira vez que eu fui lá, eu vou contar as 3 vezes. A primeira vez que eu fui lá, eu dormi, deitei na minha cama, né? O meu filho já estava dormindo, que eu pedi que fosse a hora que o meu filho estava dormindo, para ele não acordar assustado e eu estar arrebatada ali, né? E eu vi assim, como se eu estivesse entrando para dentro do chão e eu descendo, muitas camadas de pedra, de terra, muito rápido. O anjo segurou na minha mão e foi me puxando muito rápido. E eu entrei em túneis. Quando eu comecei a entrar nos túneis escuros, eu não ouvia nada, não tinha barulho de nada nesses túneis. Esses túneis pareciam, eu vou dar bastante detalhe, tá? Que eu lembro. Pareciam ser feitos de carne. Eram assim marrons e tinham a aparência de carne, como se fosse feito quando você cozinha a carne. Sabe? Fica com aquela aparência marronzinha. Esses túneis pareciam ser de carne, tinha um cheiro que eu não sei explicar, de sangue, tá? De sangue e carne. E eu desci, entrei nesses túneis e fui. O anjo me levou em várias áreas lá, tá? Eu vi, quando eu entrei lá dentro, eu comecei a ouvir vários gritos e várias pessoas caindo. A primeira coisa que eu vi foi uma parede enorme, onde o corpo das pessoas estava lá dentro da parede e a cabeça para fora, assim, presa, sem poder se movimentar, tá? A primeira coisa que eu vi. E eu fiquei apavorada com aquela parede. E lá você olha para cima, você não vê céu. Eu olhei para cima e era tudo escuro, não tinha céu, não tinha... desesperador, porque assim você fica abafado. É um lugar cheio de fumaça, mas dá para ver claramente, tá? Tudo. O chão tinha barro, como se fosse assim, quando chove e pega o sol, o barro fica seco com aqueles rachados e várias partes vermelhas dentro do chão, como se tivesse lava, tá? Nessa parte que eu fui. E eu pisava naquilo e tava muito quente lá. Lá era muito quente. E eu olhava pro céu, não via céu. Olhava para cima, era escuro, tudo preto. E eu ouvia gritos e essas pessoas sentiam muita dor no corpo dentro dessa parede, porque elas não conseguiam se movimentar. Elas estavam com a cabeça só para fora, presas, tá? Presas. Aí o anjo me deu a mão e falou, vou te levar em cada setor, mas não consigo em todos, porque lá é igual um país, lá é enorme. Lá é como se fosse um país. Lá eles são muito organizados, tá? Muito organizados. Cada lugar, eles imitam Deus em tudo. Cada área lá, cada lugar, cada sala é de um pecado que a pessoa cometeu aqui. Então, se a pessoa adulterou aqui, eu fui na sala do pessoal que adulterou aqui, tá? Mulheres que traíram seus maridos e os maridos que traíram suas mulheres. E não se arrependeram, não aceitaram Jesus e foram pra lá, tá? E eu fui nesse lugar, as mulheres estavam com vários demônios abusando delas e homens sendo abusados também por demônios. Eles riam, debochavam e falavam, não era bom? Você não gostava de trair sua esposa? E eles davam o xixi deles para essas mulheres beberem.
e para esses homens e abusava, elas gritavam e eu fechei meu olho e o anjo falou: abre o olho que você queria ver, você vai ver. E eu fiquei desesperada ali, sabe, desesperada, querendo sair. Ele falou: agora eu vou te mostrar. Aí ele me pegou pela mão, me levou num lugar onde tinha pedófilos, homens que abusavam de crianças, mulheres que abusavam de crianças, tá? Estrupadores. E o demônio estrupava eles, que a tripa deles da barriga saía para fora. Era uma coisa horrível, tá? E nessa área de estrupadores tinha cachorro também, enormes, uns cachorros estranhos, que os olhos deles não eram assim, normal na frente, era dos lados da cabeça. Os olhos dele e os ouvidos dele era pequenininho assim, e eles tinham essa parte aqui das costelas, estavam para fora dos cachorros, dava para aparecer as costelas, os ossos das costelas para fora, tá? E eles comiam a barriga desses estrupadores e rasgavam, e a tripa saía para fora, e eles gritavam, e os demônios riam deles e falavam: vocês não gostavam de abusar deles? E eles pediam Jesus socorro, gritavam socorro, 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 e eu senti o cheiro ali, sabe? E a pele deles voltava ao normal, regenerava de novo, e os cachorros rasgavam, e os demônios ficava, essa parte, primeira vez que eu fui foi muito pesada, tá? Os demônios estrupavam eles, e eles sentiam só dor, não tinha prazer lá, só dor, tá? Eles gritavam: vocês não gostavam? E eles riam, e a hora que assim desfigurava eles, a pele voltava ao normal e desfigurava de novo. Ia acontecendo isso direto. E tinha um lugar onde as pessoas bebiam bebida alcoólica, fumavam maconha, tá? Eu fui nesse lugar. Aí os demônios faziam xixi no copo, dava para eles beberem. A hora que eles bebiam, aqui neles começava igual um ácido cair a boca, a língua no chão. E eles gritavam de dor. E os demônios obrigavam eles a beber, tá? Obrigavam. E eles gritavam. Aí eles falavam: então, vocês não gostavam de fazer isso lá, vocês não buscaram ele enquanto tinha tempo, tá? E eles pediam perdão. Aí tinha um lugar muito escuro que ele me levou, que era um corredor e depois clareava e tinha várias prisões, assim, já não era mais salas, era prisões, onde as pessoas ficavam presas, assim, e essas pessoas apanhavam muito, e ali o anjo não me falou o que elas tinham feito. Nessa parte, eu entrei dentro da prisão e os demônios que estavam ali tentaram me bater, só que o anjo me segurou e não deixou. Ele falou: ela não é daqui. Para vocês verem, né, que os demônios, eles tentam ali, e eles com raiva de mim, me olhando ali, eles me viram. Nessa parte eles me viram. Aí era um monte de prisão, cadeia, e essas pessoas apanhavam o tempo todo de chicote, de porrete, apanhavam muito. Ficavam assim espancadas. Aí melhorava, depois ficavam espancadas. E teve uma outra parte nessa primeira vez que eu vi onde tinha muitos vermes subindo nas pessoas, e os vermes caíam no fogo e não queimavam. Aí me veio a parte que Jesus falou, que o verme lá não morre, tá? Jesus, ele nos alertou do inferno várias vezes. Quem acha que Rick e Lázaro é só uma parábola, irmãos, é porque não quer acreditar, porque não é parábola, tá? Não é só uma parábola. As parábolas que Jesus contou não tinha nome de pessoas. Toda parábola que Jesus contou não tinha nome, ele não falava o nome. E Rick e Lázaro teve o nome do Lázaro, tá? Então não é uma parábola, é real, que tá ali, que Jesus fala ali, Jesus foi o mais que pregou sobre o inferno, né? Então existe
tá? Nós temos que nos alertar, nós temos que vigiar, porque Jesus está às portas. E nós temos, se a gente confessar nossos pecados, Ele nos perdoa e apaga. A gente se arrepender e confessar, tá? A gente vai viver na glória com Ele, eu creio. Amém? No céu eu fui uma vez só, porque eu me interessei mais de ver o inferno do que o céu, tá? Que o céu eu sei que eu tenho certeza que eu vou depois que o Senhor vier buscar a gente. Depois que eu partir, eu tenho certeza. Precisamos ter a certeza que vamos reinar com o Senhor lá em cima. Amém? Então eu falei, já vou conhecer o céu depois que eu morrer mesmo. Agora eu quero ver o inferno, como é que é, para eu não errar, para eu não ir para lá. Aí nessa parte os vermes eram gigantes, comiam a pele das pessoas e não morriam, tá? Eles não paravam. E a pele regenera. Tem gente que fica lá preso com os braços abertos com corrente assim, eu vi essa parte também, gritando pelos familiares, e os demônios vêm, enfiam a espada ali na pessoa toda hora. Teve essa parte também que eu vi que foi horrível. E depois eu acordei, tá? Nessa primeira vez. E quando eu acordei, parecia que eu tava assim, vindo de um lugar muito longe. Eu custei levantar. Eu senti uma dor de cabeça tão forte depois que eu acordei, depois dessa primeira parte. Uma dor de cabeça tão forte, o meu corpo tava todo dolorido, tá? Essa primeira vez que eu fui lá, eu fiquei com... Sabe quando você tá gripado, que o seu corpo fica como se você tivesse atropelado? Dessa primeira vez eu me senti assim, tá? Eu me senti assim, com muita dor de cabeça, eu tomei até remédio. E aí já era de manhã quando eu acordei, meu filho já estava acordado, eu acordei depois da hora, tá? Foi uma experiência bem demorada e parecia que eu tinha apanhado, amém? Na segunda vez que eu fui lá, eu não tinha pedido, tá? Já fui no céu. Já fui no céu uma vez só. Quando o Senhor deu um decreto de morte para minha mãe, tá? O médico deu um mês de vida para ela, depois ele falou que no máximo 6 meses ela vivia. Aí foi quando eu acessei o céu, tá? Com 12 anos eu orei, anulei o decreto do médico e coloquei o decreto de Deus ali. Eu falei, o decreto de Deus é o último. É Ele quem dá o último decreto. Se Ele quiser levar minha mãe, eu aceito. Mas se Ele não quiser, a paz do Senhor quer. Seja bem-vinda. Boa tarde, amada. Se Ele não quiser, Ele não vai deixar minha mãe morrer, tá? Eu contei isso numa live aqui. E o médico riu de mim e falou, se o Senhor que você serve, se o Deus que você serve curar sua mãe, eu vou para a igreja, porque não tem como. Ela tem uma doença rara que se chama esclerose sistêmica. Quem quiser pesquisar depois, tá? Pode pesquisar. E o médico colocou ali um decreto de 6 meses de vida. E minha mãe, a partir daí, parou de reconhecer a gente, ficou totalmente assim desregulada. E eu dava banho nela, dava comida na boca dela, tinha que bater no liquidificador, isso daqui dela encolheu, para ela engolir era difícil. Eu dava força, dava banho nela, dava comida à força, ela não me reconhecia, tentava me bater, não reconhecia mais as minhas irmãs. Eu cuidava das minhas irmãs que eram menores, dava comidinha, dava banho, ia para a escola, lavava roupa, passava roupa, arrumava a roupa do meu pai trabalhar 4 horas da manhã. E o Senhor ali estava me treinando, tá? Me treinando, amém? E quando eu orei, eu não aceitei esse decreto, eu passei a noite orando, falei que eu não levantava dali como Jacó, né? Que eu já lia a Bíblia nessa época, não era da igreja, mas já lia. E eu falei, como Jacó, só saio daqui com a bênção, a vida da minha mãe. E eu vi a morte entrar dentro da minha casa e ir pro lado da minha mãe à noite. Foi essa vez que eu acessei o céu, tá? E eu repreendi o espírito da morte ali no nome de Jesus. E orei, passei a noite de joelho ali. Quando foi de manhã eu levantei e eu senti um cheiro de café. E antes de eu acordar, eu acessei o céu. Eu fui num jardim muito lindo. Lindo, lindo. Tinha crianças correndo, tinha animais. E tinha um lago, um rio lindo, cristalino, cheio de árvores, de frutos. E tinha um anjo sentado em um balanço.
E ele falou: eu sou o Gabriel, eu vim te dar as boas novas. E aquele lugar me dava uma paz. Uma paz. E ele falou: através da sua oração e da sua fé, eis que Deus muda o decreto como ele mudou, né? O decreto lá na Bíblia, eu esqueci o nome do profeta que eu falei na outra live. Ele mudou o decreto, tá? E ele falou: Deus ainda muda decreto. E ele mandou eu vim te dizer que através da sua fé e da sua oração, a sua mãe vai ter mais anos de vida. E minha mãe tá aí 19 anos já. Foi essa vez que eu acessei o céu, tá? E eu lembro que quando eu acordei, que eu desci daquele céu, né? Eu acordei ajoelhada ainda, né, de manhã. Eu vi minha mãe no fogão fazendo café normal. Ela ainda tem as mãozinhas atrofiadas. Ela ainda tem o corpinho dela manchado. Mas ela não morreu. A morte naquela noite foi barrada, porque o único que tem o poder da vida, o poder da morte, é o nosso Deus. E não importa o que o médico fala, o que o advogado fala, se está na cadeira de roda para sempre, se Deus quiser levanta, se tem uma doença incurável, se tem um câncer, se Deus quiser o câncer pula para fora. Porque o nosso Deus ainda cura, o nosso Deus ainda restaura casamento, o nosso Deus ainda salva. Amém? E minha mãe estava ali, ela me reconheceu, ela estava fazendo café, ela estava normal, ela voltou a andar, voltou a falar normal, tá? E aquele demônio ali que estava prendendo a minha mãe saiu. Para a honra e glória do Senhor Jesus, porque Ele ouve a nossa oração. Amém? E foi aí que eu pedi meus dons, o Senhor deu meus dons. E voltando aqui, né? E a segunda vez que eu fui no inferno, tá? O Senhor, Ele me permitiu sem eu pedir, tá? Ele quis me mostrar. Ele quis me mostrar como é a entrada. Nessa vez eu fui na entrada, tá? Eu dormi e o Senhor me acordou de madrugada. Quando Ele me acordou de madrugada, eu comecei a orar sentada na minha cama. Glória a Jesus, glória a Deus por sua cura. Sejam todos bem-vindos, tá? Quem puder, compartilha essa live, amém? Para pessoas serem alcançadas no nome de Jesus. E a segunda vez que eu fui ao inferno, o Senhor me acordou de madrugada, Ele mandou eu sentar na minha cama e começar a orar. Ali na oração Ele me arrebatou acordada e me levou lá acordada em espírito, tá? Ele me levou lá acordada em espírito e um anjo me deu a mão sem eu pedir, tá? Dessa vez Ele quis me levar. O anjo me deu a mão e me levou numa porta de uma caverna pro lado de fora. Era igual um deserto e tinha uma entrada, tipo uma caverna redondinha, assim, de barro, tudo de barro pro lado de fora. E tinha um demônio pro lado de fora, que era um guarda. E ele estava num formato de homem negro, tá? Nesse dia. E quando eu cheguei perto dele, ele começou a abrir as narinas dele, começou a abrir assim, grande, cresceu o nariz dele e começou a abrir assim, para ele sentir o cheiro. Foi muito interessante essa parte, porque ele começou a sentir o cheiro, e ele falou assim: esse cheiro me incomoda, eu odeio esse cheiro. O meu cheiro estava incomodando ele. E o anjo me deu a mão e falou: é o seu cheiro. Eu falei: não é o seu? Ele falou: não. O meu ele já sabe, o seu cheiro incomoda ele. Porque o sangue de Jesus estava sobre a minha vida. Amém? E quando o sangue de Jesus ele está sobre a nossa vida, nós temos o cheiro de Jesus, o sangue, o DNA de Jesus passa a entrar nas nossas veias. Amém? O DNA de Jesus passa a entrar nas nossas veias, e quando isso acontece, o demônio ele odeia o nosso cheiro. Ele falou: você tem um cheiro que me incomoda. Quando ele me viu, ele falou: eu te odeio, o seu cheiro me incomoda, é horrível o seu cheiro. Eu falei: glória a Deus, enquanto eu tiver esse cheiro, né, eu tô feliz, glória a Jesus, enquanto eu te incomodar. E ele falou: eu vou levar você lá porque o Criador mandou eu te levar para te mostrar. E o anjo, o tempo todo de mão dada comigo, nós entramos naquela caverna. Eu, o demônio e o anjo, tá? O demônio não conseguia me tocar, mas ele tava doido para me matar ali.
Mas ele não tinha ordem. Ele só toca se Deus deixar. Ele só mata se Deus deixar, se houver legalidade e se Deus permitir, tá? Esse negócio que o demônio tem poder, que é poderoso, irmãos, tira isso da cabeça. Amém? O demônio não tem poder de nada se você não der legalidade. Temos poder para pisar na cabeça dele, porque Jesus nos deu esse poder. Amém? Então nós temos que nos colocar no nosso lugar de cristão, que temos autoridade, que temos poder através do nome de Jesus. Tomar posse dessa autoridade. E entramos naquela caverna ali. Como eu disse antes, ela parece ter cheio de carne, né? A parede parece ser de carne. Só que eu entrei num corredor diferente. Ali eu entrei em outro lugar do inferno que não era aquelas salas. Eu entrei num lugar onde tinha várias gaiolas, cadeias, várias cadeias, tá? E nessas cadeias tinham almas de pessoas presas. Ontem a nossa live foi sobre cativeiros espirituais, lembra? Então eu entrei dentro do inferno na parte de cativeiro espiritual e eu não sabia disso. Hoje em dia, isso, peça sim, Marisa, é bênção, tá? O demônio não chega perto, tá? Consagra sua casa com óleo o suco de uva consagrado como o sangue de Jesus, que na hora que o demônio vê no mundo espiritual, ele vai ver o sangue de Jesus ali na sua casa, tá? Declara que o sangue de Jesus está sobre a sua casa, sua família e sua vida, que ele não toca, tá? Então, quando eu entrei ali, tinha várias prisões, e dentro dessas prisões, paz do Senhor, Cíntia, seja bem-vinda, amada. Dentro dessas prisões, tinham pessoas que ainda estão vivas, só que era a alma delas que estava presa ali, e aqui na terra elas não sabem que tá lá a alma presa, tá? E o demônio falou para mim, tá vendo todo mundo que tá aí? Eles já estão condenados ao inferno, a alma já fica presa aqui. De quem está condenado ao inferno, a alma já fica presa nessas cadeias e nessas gaiolas aqui. E ele deu uma risada horrível, uma risada de satisfação. E eu falei, meu Deus, aí fiquei olhando assim, eu vi duas pessoas muito próximas a mim, da minha família. E eu entrei em desespero quando eu vi aquelas pessoas ali, tá? Eu entrei em desesperos. Uma é da igreja, é cristã, vai à igreja, tá? E a outra não é da igreja. E são pessoas, a paz, tudo bem, Néia? Seja bem-vinda. São pessoas muito próximas a mim. E eu entrei em desespero, comecei a chorar. E ele falou, presta atenção, tá? E ele me mostrava aquelas pessoas ali, a alma presa, naquelas gaiolas, naquelas cadeias. E ele falou, todo mundo que está condenado ao inferno, a alma já está presa aqui esperando só para descer. A hora que morrer, a alma vai descer. E eu fiquei desesperada. E ele me tirou daquele lugar, e eu queria salvar aquelas pessoas, ele não deixou. E eu tentando salvar, e eu saí de lá. E o anjo me puxou para fora e me tirou. E eu, na visão, eu falei, eu vou voltar lá, eu vou me disfarçar e vou entrar lá de novo. E o anjo falou, você não vai conseguir. E eu, na visão, eu coloquei outro cabelo, uma peruca, botei outra roupa, botei um chapéu. E eu fui lá naquela caverna e tentei entrar, só que tinha trocado o demônio que estava por lá de fora, porque eles são muito organizados, tá? Ele trocou de lugar com outro demônio, porque eles têm o turno deles. Aqui os soldados não têm um turno. A troca de anjos no mundo espiritual é às 3 da manhã. Por isso que a oração das 3 da manhã é muito forte, tá? Pega essa chave aqui que é forte, tá? Às 3 da manhã tem a troca de anjos, onde os anjos entram, novos anjos, e saem os que estavam ali na guarnição antes, e a sua oração é recebida muito mais rapidamente, tá? Por isso que às 3 da manhã se fala que a fila é menor. Muita gente dormindo, a gente se sacrifica ali. Às 3 da manhã, a movimentação no mundo espiritual, a troca, tá? E já tinha trocado o demônio que estava ali pro lado de fora daquela caverna. Amém?
E eu fui ali, não era aquele, eu falei, ele não vai me reconhecer, porque ele não sabe. Eu estou disfarçada com peruca, com outras roupas e fui. Só que eu fui sem um anjo, tá? Eu falei, eu vou entrar lá sem um anjo, porque ele não vai me reconhecer, eu vou tirar minhas irmãs de lá, né? E vou sair, tá? E aí eu entrei, quando eu tava na porta para entrar, ele falou, peraí. E ele sentiu, o nariz dele cresceu, né? Como o do outro. E ele começou a sentir o cheiro, ele falou, esse cheiro me irrita. Você não é daqui. Por que que você tá fazendo aqui? Quando ele falou, você não é daqui, eu peguei outra chave. Porque quem é do inferno e quem não é, eles já sabem, tá? Quem vai pro inferno e quem não vai, eles já sabem. Ele falou, você tem o cheiro do sangue dele, você tem o cheiro horrível. Saia daqui agora. E eu tentei sair correndo para entrar lá para salvar. E ele me puxou pelo braço e queimou meu braço na hora que ele me botou a mão e me jogou lá fora. E ele falou, você não é daqui. Você não vai entrar porque você não está presa aqui. Você não é do inferno. Então, nós somos, né? Eu creio na minha salvação. E você precisa ter certeza que você vai para o céu quando você morrer. Através dos nossos atos, porque pecados a gente comete todo dia. Eu sou pecadora. Eu peco todos os dias. Me arrependo, peço perdão. Mas quando um pecado ele se torna uma transgressão, que é um pecado consciente, aí sim dá acesso ao inferno. A Bíblia fala que vai ter um dia que o Senhor vai olhar e vai falar que não conhece pessoas que pregaram, expulsaram demônios. Ele vai dizer que não conhece, porque são os falsos profetas. Então você declara todos os dias o sangue de Jesus sobre você, sobre a sua casa. Senhor, me dê um novo DNA, eu quero o DNA de Jesus sobre as minhas veias. Eu quero um novo DNA. Eu passo agora o sangue de Jesus nas minhas portas, nas minhas janelas. Quando os demônios verem, eles não vão ver o suco de uva, mas o sangue de Jesus. Consagra o suco de uva como o sangue de Jesus e faz isso. Você vai ver que na sua casa vai mudar. Amém? Uma vez foi um mês atrás, eu passei o suco de uva aqui nas portas, janela. Meu esposo me ajudou, porque ele é o sacerdote da casa, né? Mas eu passo direto também. Passei o óleo o azeite, né, consagrado como o fogo do Espírito Santo. Passei na minha casa e fui para o serviço. Uma amiga minha, que não é da igreja, ela falou, a sua casa está com cheiro de Canaã. Ela não sabia de nada. Ela não sabia de nada. Ela falou, a sua casa tem cheiro de Canaã. Eu nunca fui lá, mas ela tem cheiro de Canaã. Tá? Eu creio que Deus estava usando ela para falar ali comigo. Porque a gente no mundo espiritual, a gente acha que não está acontecendo nada porque a gente não está vendo, mas acontece. Acontece. Os demônios, eles veem como a gente é no mundo espiritual. Eles veem. A gente tem uma patente no mundo espiritual. Não adianta ter cargo alto e ter patente baixa porque não ora, não jejua, não louva a Deus, não lê a Bíblia, tá? Eles têm medo quando a gente ora, jejua, lê a palavra, conhece, louva ao Senhor de todo o coração, e isso dá medo neles. Não importa se você não foi nem consagrado na igreja, eles te respeitam porque você tem o cheiro de Jesus, o cheiro do sangue do Cordeiro. Amém? O que importa não é cargo, o que importa não é pegar microfone e pregar. O que importa é a autoridade, você ter patente no mundo espiritual, o Senhor te colocar, te elevar, porque o homem não eleva ninguém, quem eleva é o Senhor. Amém? A autoridade você adquire jejuando. E quando os demônios começam a obedecer a sua ordem através do nome de Jesus, isso quer dizer que você tem autoridade, tá? Como que você sabe que você tem autoridade? Autoridade é quando você dá uma ordem no mundo espiritual, não só a demônios, e aquilo acontece. Quando você ora, eu oro por isso, eu quebro toda a obra de feitiçaria agora, e você vê que a pessoa ali, ela sente mal, e a obra de feitiçaria é quebrada para a honra e glória de Jesus. Isso é autoridade.
É você dar uma ordem através do nome de Jesus e aquilo acontecer, tá? Você chamar anjos e os anjos virem te obedecer. Isso é autoridade. São como nossos funcionários. Anjo, vai ali, protege meu filho na escola, em nome de Jesus. E o anjo ir lá e proteger. Você vê que seu filho nem se machuca na escola. Você vê que o anjo protege seu filho, que ele nem fica doente, nem enfermidade vem sobre ele. Eu tenho 3 filhos e eu vou na UPA 2 vezes ao ano se eu for, tá? Porque eu peço todo dia de manhã 3 anjos ao Senhor. E que cada um acompanhe cada filho meu na escola, onde estiver, todos os dias pela manhã. E durante a noite eu peço para esses anjos protegerem eles, para nenhum demônio noturno, nenhuma praga, nenhum terror noturno chegar até eles, tá? Porque eu mexo com coisa pesada. Se eu não orar, meus filhos pagam. Se eu não me posicionar e eu brincar com o Senhor, meus filhos pagam. Os demônios vão pegar eles. Não vão me atacar. Porque eles sabem onde dói, tá? E a 3ª vez que eu fui no inferno foi quando eu fui nesse lugar onde tinha... Foi igual na primeira vez, né? E eu passei e vi uma amiga minha que tinha falecido há pouco tempo, tá? Eu comecei a ouvir ela gritar e eu ouvi ela chamando meu nome, Ana Cláudia. E eu falei, meu Deus... Eu já estou escutando muito sido Jesus para ela. Eu tinha falado para ela aceitar Jesus. E o Senhor falou que era a última chance dela. Ela não estava doente nem nada, tá? E ela falou, deixa pra próxima. Eu tô muito cansada para ir na igreja. Eu não quero ir para a igreja, eu quero dormir cedo. Porque eu tenho muito cansaço. Eu durmo 7 da noite, então não vou para a igreja. Eu falei, olha... Eu não estou te oferecendo a igreja, eu estou te oferecendo Jesus. O único e suficiente Salvador da sua vida. Tá? Aí ela pegou e falou, não quero. E eu falei, amém. E nisso um demônio manifestou nela e falou, ela é minha. Você não vai oferecer para ela. E eu falei com ele, eu não estou falando com você. Volta a ela agora, no nome de Jesus, eu chamo a consciência dela. E ela voltou. Tá? Ela voltou. Eu não podia expulsar o demônio dali, porque a gente só pode expulsar se a pessoa deixar, tá? Se a pessoa quiser libertação. A gente tem que botar isso na nossa cabeça. Se a gente expulsar demônio de quem não quer libertação, aquela pessoa fica pior, porque a hora que ela der uma brecha ali, vai voltar ele mais 7 pior que ele, tá? A Bíblia diz sobre isso. Então, o que eu fiz, tá? Eu pedi, eu dei uma ordem no nome de Jesus para ele voltar à consciência dela, porque ela deu legalidade no corpo dela, então ela estava tomada por ele. Tem gente que é assim. Às vezes a gente quer expulsar na marra e não pode, porque só se a pessoa quiser. A gente tem que querer, tá? Ser liberta, a gente tem que querer perdão, a gente tem que querer autoridade, querer unção, querer trabalhar para o Senhor. E o Senhor na hora me falou, não oferece mais Jesus para ela. Foi a última chance que eu dei para ela. Porque o Senhor é tão fiel que ele ainda deu a última chance. E ela falou, eu não quero Jesus. Deixa para próximo. Como se Jesus fosse qualquer coisa. E ele falou, eu sou tão valioso. Meu Deus, é Jesus que tem que querer a gente. E eu não ofereci mais Jesus para ela a partir dali, tá? E Satanás, ele é astuto, ele agiu rapidamente, porque a pessoa, quando ela não quer Jesus e não tem mais jeito, Deus deu a última chance ali para Satanás não perder ela, ele ia matar ela. E eu falei, ele vai matar ela. E passou um mês, ela descobriu um câncer avançado, tá? Que Jesus ia curar ela se ela tivesse aceitado ele, Jesus já sabia. E aquilo ali foi 1 semana depois, ela faleceu do nada, tá? E o Senhor me mostrou onde ela estava. Eu estava aqui em casa, 1 mês depois que ela faleceu. Eu já tinha até esquecido, né? Que eu chorei muito depois da morte dela, fiquei triste. Ela era uma grande amiga, tá? E eu comecei a ouvir a voz dela me chamando, Ana Cláudia, socorro, agora eu quero Jesus, me ajuda a sair daqui, tá?
ela não entende como as coisas funcionam, né? Eu acho que na visão dela, depois da morte, ela teria ali a chance, né? Como muitos acreditam. Mas a chance é aqui em vida. Lá, depois que morre, não tem chance mais, não. Não tem mais o poder de escolha, tá? Morto não tem escolha. E ela tava lá e eu falei, Senhor, eu não quero ver onde ela tá. E o Senhor, eu vou te mostrar. E ele me mostrou ela presa com os 2 braços assim abertos em 2 correntes. Ela chamava a família dela inteira pedindo socorro, perdão. E ela pedia. Eu fiquei muito triste depois que eu vi isso, irmãos. Isso me abalou muito. Eu fiquei uma semana triste, sofrendo, tá? Triste, porque ela era uma pessoa boa, maravilhosa. Fazia doação, fazia bondade, fazia tudo, tá? É uma pessoa boa. Bondade não leva para o céu, tá? O que leva para o céu, a chave do céu é o Senhor Jesus. É o único caminho, a verdade e a vida. Pode ser bom, pode ser maravilhoso, pode fazer caridade. Se não tiver Jesus, não vai para o céu. Amém? É duro, mas é verdadeiro, tá? E ela tava ali, o demônio tava fincando a espada no estômago dela. Ele vinha e fincava uma espada enorme. E ela gritava, ela passava mal. Ela desmaiava, ela acordava de novo. Ela falava, eu tô com sede, eu tô com fome, porque lá a gente sente sede, sente fome, a alma sente sede e fome, tá? A alma é colada com a carne. Ela sente dor. O espírito volta para Deus, o espírito não sente nada. A carne vai para o sepulcro e fica dormindo até Jesus voltar para ter o julgamento. A alma ou é céu ou é inferno, tá? E ela foi e chorou e gritou e o demônio debochava dela e falava ali, me mostrava, tá? Ele mostrava eu aqui indo para a igreja. Ele mostrava ali a chance que você teve e você não quis, você deixou para depois. E ela, socorro, perdão, eu quero, agora eu quero. E ele ria dela. E eu fiquei muito triste quando eu vi, tá? Quando eu vi isso, eu fiquei muito triste, abalada. E nisso eu entrei em uma casa lá embaixo. Era uma casa muito bonita, onde os demônios moravam ali. Eles ficavam ali como se fosse um lugar deles ficarem ali para trocar de turno. Um lugar que eles moravam para trocar e perturbar as pessoas lá e machucar. Eles trocam turno e são organizados. E nessa casa os demônios sentiram o meu cheiro. Eu fui muito rapidamente. E eles faziam reuniões nessa casa para ver como que eles iam distrair o povo. Ali eles criavam novelas, criavam jogos de tigrinho para perder as pessoas, para as pessoas se suicidarem. Eles falaram, a gente vai prender o povo e eles vão perder tudo. E depois que eles perderem tudo, eles faziam planos, tá? Eles faziam planos. E quando eles perderem tudo, eles vão se suicidar. E muita gente caindo assim no inferno, através de jogos, de azar, vícios, caindo assim, através dos planos deles. Pessoas assistindo novela, não ligando para Deus, pessoas assistindo só Netflix. A gente pode assistir Netflix, pode assistir novela, irmãos. Mas a gente tem que ter um primeiro tempo nosso, da nossa vida. Cheguei, não vai dar tempo de nada. O que eu vou dar prioridade? Ao Senhor. Cheguei do meu serviço, vou lavar vasilha, vou fazer comida, que a gente sabe que a nossa vida é corrida. Não é adorar a Deus o dia inteiro, não dá, a gente não consegue ficar parado, ajoelhado em um lugar só. O que eu vou fazer? Vou adaptar a minha adoração. Enquanto eu tô tomando banho, eu tô falando em línguas. Enquanto eu tô varrendo minha casa, eu boto um louvor. Enquanto eu tô no meu serviço, eu tô louvando o som de chofar. Amém? No meu serviço só eu sou cristã. O restante tudo não é cristão, tá? E eu coloco louvor baixinho para não incomodar, que a gente tem que ter noção, respeitar o próximo. Ninguém é obrigado a aceitar a religião de ninguém. Todo mundo já sabe onde tem igreja, todo mundo já sabe sobre Jesus, amém? Eu prego o evangelho no meu serviço, eu falo minhas experiências, eu falo os meus testemunhos, mas eu respeito quem decide ser de outra religião. Eu tenho amigos, minhas amigas são bandistas, são católicos, e eu não posso seguir o que elas acreditam e elas não querem seguir o que eu acredito.
E tá ótimo. Faço o meu serviço, prego o evangelho onde eu vou, tá? Quem aceita, aceita. Quem não aceita, amém. O Senhor sabe. Bato minhas sandálias e vamos partir pro próximo. Como Jesus falou, bata a sua sandália. Quem não quiser, e vai. Não insiste não. Amém? Glória a Deus. Aí eu tô lavando vasilha ali, eu tô entrando no manto, tô fazendo janta, tô ouvindo meu audiobook dos livros de batalha espiritual, né? E eles fazem reuniões, tá? Uma mesa de pedra. Fizeram reuniões para ver como que ia derrubar o povo cristão ali. Aí eles começaram a sentir o meu cheiro nessa hora e o anjo me tirou dali e me trouxe de volta. Amém? Porque eles sentem o cheiro. Cheiro de quem tá salvo é diferente, irmãos. O povo do Egito, o Senhor separou o povo dele de Israel. Ele fazia acepção das pessoas, o Senhor faz. Nenhuma praga pegou no povo de Israel. O Senhor diferencia quem serve ele com excelência. Quem tem o cheiro diferente, tá? O povo de Deus tem o cheiro diferente. Amém? Eu quero que essa live, eu vou deixar gravada até amanhã. Quem quiser assistir de novo, fique à vontade, amém? Tem muita experiência que eu passei já de visão aberta, porque quando eu morava com a minha mãe nessa casa, eu via muitos demônios, tá? A gente não era da igreja. A minha coberta à noite, durante a madrugada, alguém puxava ela caía no chão e eu não via ninguém, tá? Minha mãe entrava em transe de madrugada, ela não lembra. Ela pegava uma faca, ficava na beirada da minha cama, tentando me matar, mas ela não lembra. A minha avó também fazia isso, incorporava, tá? Manifestava. O demônio tentava me matar com a faca, mas ele abria a mão, ele soltava a faca, ele não conseguia. O Senhor o tempo todo me guardou. O Senhor, ele guarda os seus. O demônio não toca se ele não deixar, tá? Os anjos são... Toda vez que eu vejo um anjo, eu vejo ele em formato de homem, tá? Eu vejo eles como homens. Roupa branca, igual um vestido grande, tá? A sandalinha é como se fosse aquelas sandalinhas antigas de fita assim em cima do pé. Um vestidão grande branco. Tem anjo que eu vejo todo de armadura dourada. Tem anjo que eu vejo de armadura prateada, com espada, escudo. Tem anjo que eu vejo dourado em volta da roupa. Tem uns que tem a luz verde em volta. Tem anjos enormes, altos, maiores que a casa. E tem anjos do tamanho de homens. Esses dias eu saí do meu serviço e quando eu vi fora do meu serviço um anjo enorme, de mais de 4 metros de altura em frente ao meu serviço, e o Senhor falou, ele tá aí por sua causa, ele tá aí para te proteger, tá? Um anjo enorme, que o Senhor, ele protege os seus, amém? Glória a Deus. Quem quiser abrir a visão, abrir os sentidos espirituais, ore e pede ao Senhor que ele abre, mas tem que estar preparado, porque a gente vê mais demônio do que anjo, tá? Eu vejo que tem um tempo contando aqui. Amém? Glória a Deus, que esses testemunhos sirvam para avivar o povo. Quem está aqui na live ainda, que precisa voltar para Jesus, coloca aí, coloca aí eu. A paz, Heloísa. Seja bem-vinda, amada. Jesus te ama também, tá? Alguém aí que queira voltar para Jesus, que queira se consertar com Jesus? Luana? Glória a Deus, glória a Jesus. Se a live cair, eu vou abrir uma nova live só para orar, tá? Porque tem uns minutos aparecendo aqui na tela. Então vamos orar, Luana. Diga em voz alta, eu aceito Jesus como meu Senhor, único Senhor e Salvador da minha vida. Digita aí, eu aceito Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida.
Escreve meu nome no livro da vida. Coloca aí, Luana. Glória a Deus. Escreve, Senhor Jesus, o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus... Quero orar pela vida dos irmãos, eu quero clamar. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós estaremos orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus vai te dar a vitória neste dia chamado hoje. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita, meu Pai, a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje. Perdoa, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus eterno Pai, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quero louvar, engrandecer e exaltar ao teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e também louvor. Perdoa, meu Pai, por atos, falhas, palavras, pensamentos, Senhor, te agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido, Senhor. Deus Todo-Poderoso, que neste dia chamado hoje, que o Senhor venha enviar, trabalhar, cooperar, que as pessoas venham cooperar para o Senhor, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, trabalhar, porque a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu te peço nesta hora, envia, meu Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a tua unção sobrenatural na vida dos teus servos e servas tuas, que pessoas venham ser curadas, limpas, saradas, cheias, transformadas, libertas pelo poder do teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, aonde tiver um ferido, triste, desanimado, cabisbaixo, precisando de algo sobrenatural para se levantar, erguer, e o Senhor multiplicar bênçãos sem medidas, envia cura, Senhor. A tua palavra diz em Lucas 1,37, porque para o Senhor nada é impossível. Deus Todo-Poderoso, e o Senhor opera aonde o Senhor, meu Pai, encontra lugar para operar. Deus, nesta hora, faz conforme o teu querer, conforme a tua vontade, que os teus filhos venham se levantar, Senhor, Deus Todo-Poderoso, e contar e cantar o hino da vitória, e vai dizer que só o Senhor é Deus depois desta oração. Eu creio, meu Pai, que eu não estou orando aqui à toa. Eu creio, meu Pai, que o milagre vai chegar e coisas boas ainda estão por vir. Eu não te peço prata também nem ouro, mas o que eu te peço são portas abertas. Te peço, meu Pai, que aquele que está desempregado venha ser empregado nesta manhã. Oh, Espírito Santo, iniciamos mais um ano, Senhor, estamos no ano de fevereiro. Lutas vêm, dificuldades vêm, mas o Senhor está conosco para nos dar vitória. O Senhor tem nos capacitado. Toma cada pedido de oração, meu Pai, nas tuas mãos. Deus Todo-Poderoso, envia a cura, o milagre, Senhor. Venha tirar, meu Pai, tudo aquilo que não presta. Tira, meu Pai, todo o desânimo. Tira, meu Pai, toda a fraqueza. Tira, meu Pai, aquilo que tenta entrar para disseminar, para jogar um bloqueio mental na vida do teu servo nesta hora. Que seja repreendido e jogado por terra. A poder no teu santo nome. Deus Todo-Poderoso, nesta hora. Fala conosco, meu Pai, a cada dia mais e mais. Oh, Espírito Santo, que o Senhor venha tirar, meu Pai, aquilo que não presta. Tira, meu Pai, espírito maligno que tenta entrar para trazer fraqueza, para trazer, meu Pai, desânimo na vida dos teus filhos nesta hora, que seja repreendido e jogado por terra. Deus Todo-Poderoso, nesta hora, nós precisamos de Ti, nós precisamos, meu Pai, de algo sobrenatural para o Senhor fazer, meu Pai, aquilo que o Senhor quer fazer na Tua igreja, mas temos que ter santidade, temos, Senhor amado, que se levantar
todos os dias para fazer a tua obra constantemente. Como diz a tua palavra, sede firmes e constantes e abundantes na tua obra. Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, Espírito Santo, nesta hora, força, ânimo, meu Pai, para se levantar a cada dia mais e mais. Espírito Santo, e o Senhor venha, Senhor amado, multiplicar bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. Muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui neste monte, te clamando, bendizendo e glorificando o teu nome. A tua palavra diz, meu Pai, Espírito Santo, que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor se faz presente, e pelo resplendor da tua presença, brasas de fogo se acendem. O salmista disse no Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu creio no meu socorro, eu creio que o Senhor já está operando, e operando o Senhor, quem impedirá? Quem impedirá o teu agir, o teu mover de se manifestar sobre nossas vidas neste dia chamado hoje? Obrigado por essa oportunidade. Toma cada servo e serva tua nas tuas mãos. Dê um dia, uma semana abençoado para cada um, meu Pai. São essas bênçãos que eu te peço. Já te agradeço na certeza da vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Inscreva no canal, ative todas as notificações, dê seu like, que é muito importante. Estaremos orando e clamando sobre a tua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai, que a graça do Senhor venha habitar em nossos corações. Fui!